E aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para estudar essa matéria, né? Linguagens, que é uma matéria tão importante no Enem. Eu sou o professor Vinícius, né? E vamos mais uma vez para essa aula. Hoje nós trabalharemos em relação à gramática, a acentuação. Em relação à literatura, nós iremos trabalhar a primeira fase do romantismo, né? São dois assuntos aí muito importantes e que com certeza vão ajudar vocês muito no vestibular, nos vestibulares. Então, vamos trabalhar aqui um pouco sobre a gramática. Na gramática, a acentuação, o estudo da acentuação, ela é a análise da correta colocação da referência gráfica, ou seja, do acento que ilustra a tônica da palavra. Então a gente tem que sempre estar ter a noção de que o acento, né, tanto agudo quanto circunflexo, ele indica uma tônica, onde a sílaba ela é mais forte, né? E geralmente ela indica uma sílaba que não deveria ser mais forte, por isso que ela acaba indicando, né? A gente vai ver mais para frente nas regras de acentuação, certo? Existem dois acentos, né? Existe o acento agudo, que indica uma sonoridade aberta. Então vamos pegar aqui a palavra gráfica, né? Gráfica. Você viu que o acento agudo ele dá uma tonalidade mais aguda, né? Mais aberta para a frase. E a gente tem um acento circunflexo, que indica uma sonoridade nasalizada e grave, ou seja, referência. Você viu que o em parece que eu estou falando com o nariz, né? Então, a gente tem esses dois acentos, e esses dois acentos eles acabam indicando diferentes sonoridades, né? Diferentes sons. E, além disso, é importante eu falar aqui sobre uma observação, né? Que o til e a crase não são considerados acentos. Mas por que eles não são considerados acentos? Porque eles não indicam a sílaba tônica da palavra. Eles não indicam a tônica da palavra. Eles indicam sonoridades ou eventos anômalos. Por exemplo, o til acaba indicando nasalização. Então, quando eu falo não, é diferente de eu falar now, né? Quando eu falo irmão, é diferente de eu falar irmão, né? Então, é muito importante a gente perceber isso. É muito importante até para a gente conseguir entender algumas diferenças com outras línguas, né? Quando a gente vê, por exemplo, o espanhol, para quem está falando aí espanhol, ou quando a gente vê o inglês, a gente consegue entender que esse fonema ão não existe, né? Por isso que quando um americano vem para o Brasil, ele fala mal, irmão, né? Justamente porque isso acaba sendo uma peculiaridade da nossa língua. Só uma curiosidade mesmo. E além do til, né, que indica essa nasalização, a gente vai ter a crase. A crase ela indica o fenômeno da repetição. Então, quando eu repito, por exemplo, o A duas vezes, eu tenho um A craseado. Então, eu vou à escola. Eu vou a mais a artigo, né? Eu vou a, que é a preposição, mais o a, que é o artigo de escola. Então, eu junto esses dois a e eu tenho a crase. Eu vou ter, talvez a próxima aula vai ser só sobre crase. Eu vou explicar ela bem certinho para vocês, certo? Então, vamos lá. Vamos para as regras, né? Primeiro nós temos as regras de acentuação oxítonas. A gente consegue entender que a língua portuguesa ela é sobretudo uma língua formada por oxítonas.
Então a gente não tem muitas oxítonas acentuadas, né? Se a gente for comparar com paroxítonos ou proparoxítonos, é isso que a gente vai ver aqui, né? Então vamos lá. Oxítonas com sílaba tônica terminada em diftongo nasal em ou ens são acentuadas. Então, amém, Belém, refém, a quem, são palavras que dentro da língua portuguesa são acentuadas, porque elas indicam uma tonalização, uma tonicidade anômala, certo? Então, o além sem um acento seria além. O Belém seria sem acento seria Belém. O reféns sem acento seria reféns. Então, indica essa tonalidade anômala. Oxítonas com sílaba tônica terminada em vogal A, E e O são ou seguidas ou não de S são acentuadas. Então, Pajé, Carijó, Mocotó, Carcará, Guatós, que é o nome de uma tribo aqui do Mato Grosso do Sul, são palavras, né, que são terminadas em A, E e O e são seguidas ou não de S. E elas são oxítonas, então aqui a gente já acaba sendo que Pajé, sem o acento, acaba sendo Paje, Carijo, Mocoto, Carcara. Fica meio esquisito, mas só para vocês lembrarem, né, a partir dessa estranheza de que essas palavras são acentuadas. E aqui, como terceiro caso, nós temos as oxítonas com sílaba tônica terminada em ditongo aberto, el, ei e oi, seguindo ou não de S, né? Então a gente vai ter réu, mausoléu, herói, pastéis, há muitas, eu não vou conseguir lembrar de todas aqui, que eu sou péssimo em dar exemplos, mas é isso, sabe? Então a gente tem essa oxítona terminada em ditongo aberto em el, e e oi. E só uma coisa também que vocês viram aqui, eu até coloquei aqui, que réu é uma oxítona. Mas como assim? Como que uma oxítona, como que essas regras de tonicidade são aplicadas em monossílabas? Então, a gente considera que qualquer monossílaba é uma oxítona, certo? Então, sempre quando vocês verem uma palavra monossílaba, como por exemplo réu, ou alguma interjeição, alguma coisa assim, vocês já tentem já ter na mente que essas palavras são oxítonas, né? Então vamos lá para as regras de acentuação de paroxítonos. Aqui nós temos 7 regras, então assim bem mais do que as regras das oxítonas. E aí a gente vai analisar cada uma delas, certo? Então vamos lá. Palavras paroxítonas terminadas em R, L, N e X e X. X e PS são acentuadas. Caráter, lumen, rímel, tórax, bíceps são acentuadas, certo? Paroxítonas terminadas em an e ão, seguidas ou não de S, são acentuadas também. Então aqui a gente tem imã, órfão, sótão, eu não vou conseguir lembrar, perdão, mas essas três palavras já indicam bem como essa regra ela é exemplificada. Além disso, nós temos que a acentuação ocorre em palavras paroxítonas terminadas em ou uns. Então nós temos fórum, médium, álbum, né?
recebem acento gráfico todas as paroxítonas que têm terminação em on ou ons. Então aqui entra a química, né? Próton, elétron, próton, elétron, nêutron, fóton, todos os ótons da vida, os étons da vida, os ótrons se enquadram nessa regra, né? Além disso, nós temos as palavras paroxítonas terminadas em us. Então nós temos o ânus, bônus, tônus, ônus, vírus e vênus, né? Que são palavras que se enquadram nessa regra. E a gente tem depois disso as palavras paroxítonas terminadas em i, seguida ou não de s, né? Então a gente tem o júri, cac, táxi, lápis, né? E além disso, nós temos, né, as palavras que terminam em ei ou eis, né? Hóquei, jockey, ágeis e tudo mais, frágeis. Então, essas são as regras, né, da acentuação de paroxítonas. Aí, depois disso, nós teremos as regras das proparoxítonas, né? As proparoxítonas, a gente vê que elas são a definição do que é exceção dentro da língua portuguesa, né? Por quê? Porque todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Então, a gente consegue entender que as palavras proparoxítonas dentro da língua portuguesa, elas meio que não deveriam existir, né? Então, nós temos aqui rápido, próspero, tráfego, lógico, lógica, né? E várias outras palavras, né? Se eu for ficar listando aqui, vai até amanhã falando palavras proparoxítonas. Mas essa é a regra mais fácil, porque todas elas proparoxítona é acentuada, todas elas, né? E de acordo com o acordo ortográfico, né, nós conseguimos entender que não existe acentuação gráfica dentro dos hiatos, né? Antes nós tínhamos a bocaiúva ou várias outras acentuações que eram várias regrinhas que eram próprias dos hiatos. No entanto, essas regras elas foram todas abolidas. Eu também vou separar um dia para falar com vocês sobre esse acordo ortográfico, sobre o novo acordo ortográfico, que assim é uma coisa muito importante para vocês saberem, né? Tanto para o vestibular quanto para a vida, assim, para escrita, para o cotidiano, né? Então vamos lá. Além disso, nós teremos o acento diferencial. O acento diferencial está relacionado à diferenciação de palavras homófonas ou homógrafas. O que são palavras homófonas e homógrafas? Homófonas são aquelas que possuem o mesmo som. Então, geralmente são palavras que derivam do verbo vir e do verbo ter, né? Porque são formas verbais que acabam tendo o mesmo som em diferentes colocações pessoais, né? Ou homógrafas. Homógrafas é aquela que tem a mesma escrita, né? Essa regra diz respeito a verbos ou a grupos verbais específicos, né? E como primeira regra, nós temos os verbos ter e vir. As formas relacionadas à terceira pessoa do plural são acentuadas para se diferenciar a terceira pessoa do singular da terceira pessoa do plural, né? Então, por exemplo, quando nós temos ele tem alguma coisa, ele tem algo contra mim, né? Então nós temos a terceira pessoa do singular,
A terceira pessoa do singular, ela pede um verbo ter ou um verbo vir sem acento. Então, ela tem alguma coisa contra mim, ou ainda, ela vem hoje à tarde. A gente consegue entender, consegue estipular, consegue definir, né, que esses verbos eles virão sem acento. Agora vamos só jogar essas frases pro plural. Eles vêm hoje à tarde. Eles têm alguma coisa contra mim. Então a gente consegue entender que esses verbos vêm e têm essas formas verbais virão com acento. Então o acento ele aparece para diferenciar a terceira pessoa do singular da terceira pessoa do plural, né? O segundo caso é o verbo por e preposição por, né? Na verdade eu confundi, né? O verbo aqui está com circunflexo e a preposição que vem sem, né, ali no título, mas só arrumem ali, né, na hora de estudarem. O verbo por ele permanece acentuado justamente para se distinguir da preposição por, certo? Então vamos ilustrar isso aqui. Vamos lá. Fulano, sua mãe pediu para você pôr a comida na mesa. Esse pôr é uma palavra, uma forma verbal acentuada, porque se refere ao verbo. Agora vamos ver uma outra frase. Fulano, o professor disse que vai falar contigo por e-mail. Esse por é uma preposição, então ele vai vir sem acento. Então por com acento é verbo e o por sem acento é preposição, né? Mas e o pôr do sol? O pôr do sol é o abaixamento, é quando o sol se põe. Então o pôr ali ele acaba se comportando como verbo. Então a palavra pôr do sol tem um pôr acentuado. E além disso nós temos as formas verbais pode e pôde. Aqui nós temos um caso de diferenciação de palavras homógrafas. Essa diferenciação ela se dá para diferenciar palavras que têm a mesma escrita. Então, o pode e o pôde, eles originalmente teriam a mesma escrita. No entanto, existe o pode com som agudo, ele faz parte da terceira pessoa do presente do modo indicativo, certo? Então, a gente consegue exemplificar o pode na seguinte frase: ele pode fazer tudo, né? Ele pode fazer algo errado, né? Então o pode é a terceira pessoa do singular do modo indicativo. Agora o pôde é a terceira pessoa do pretérito perfeito do modo indicativo. Nossa, como assim? Terceira pessoa, ele, ela, certo? O pretérito perfeito é uma ação verbal do passado que já foi finalizada, certo? Então, é uma ação verbal que já está concluída, vamos dizer assim. Então vamos ver aqui uma palavra, o verbo ir, né? No pretérito imperfeito, onde a gente tem uma ação que não é finalizada, eu falo eu ia, né? Então não é que eu fui, né? Não é que eu como eu posso dizer? Quando eu falo eu ia, eu deixo subentendido que eu realizava aquela ação muitas vezes, né? Então não é uma ação concluída, é uma ação contínua, certo? Agora quando eu falo eu fui, é uma ação que eu fiz uma vez. Eu fui lá uma vez, né?
Eu fui lá 2 vezes, então foram 2 vezes, né? Então, a gente tem também o Mais Que Perfeito, que é o Fora. O Mais Que Perfeito, ele é uma ação que foi concluída no passado do passado, né? Então é uma ação de um passado distante e que já foi totalmente concluída. Então ele fora lá 2 vezes. Então ele foi antes do tempo passado, entendeu? Ele está 2 graus atrás, ele está 1 grau atrás do passado, assim, vamos dizer assim, certo? Então, concluindo, né, essa explicação, a gente consegue identificar a palavra pôde como uma palavra, uma forma verbal característica da terceira pessoa do pretérito perfeito na seguinte frase: ele pôde fazer diferente, mas não fez. Então, em um momento do passado, ele pôde fazer algo diferente, né? Ele pôde ser melhor, né? Então, em algum momento do passado, ele pôde ser melhor. Então, o pretérito perfeito indica alguma definição, né? Determinação. Então, a palavra que está na terceira pessoa do presente, ela é uma palavra, né? Ela é uma palavra sem acento, e a forma verbal da terceira pessoa do pretérito perfeito é uma palavra com acento, né? Então, vamos agora para a literatura. Primeira fase do romantismo. Então, a primeira fase do romantismo ela surgiu no Brasil, né, após um hiato literário surgido do arcadismo. Então, o arcadismo ele acabou ali no começo do século XIX, como nós já havíamos visto, né? E ele, após o fim dessa escola literária, a gente vai ter um hiato. Esse ato é denominado pré-romantismo. Ele durou do fim do arcadismo até 1873, quando a gente tem a obra do Gonçalves de Magalhães, né? Gonçalves de Magalhães, isso. E essa escola, né, essa parte do romantismo, a primeira parte, ela durou de 1836 a 1852. Ela esteve atrelada à negação de princípios clássicos que eram próprios do arcadismo e à construção de um ideal sociocultural. Então, bora lá. Então, para nós entendermos a primeira fase do romantismo, a gente tem que entender o contexto histórico. Qual que era o contexto histórico do surgimento dessa primeira fase? Nós tivemos a independência do Brasil, né? Ou seja, nessa época, né, 1836, foram 14 anos após do Brasil independente, então a gente estava na procura de uma identidade nacional. Nosso país ainda era muito jovem como nação, como Estado independente soberano. Então a gente estava experimentando várias mudanças culturais que estavam voltadas, né, justamente para essa construção de uma identidade nacional, né? Então é muito interessante, é muito importante a gente ver isso, que o romantismo ele surgiu como um mecanismo para construção de uma imagem, né, de uma identidade cultural do país, né, recém-formado. Além disso, nós tivemos nessa época várias estabilidades internas, né. Se por um lado nós tivemos um Brasil recém-formado, que estava indo atrás de uma identidade cultural, por outro a gente estava tendo o afloramento, o surgimento de vários, como que eu posso dizer, movimentos de emancipação que eram locais, né? Então nós tivemos a revolta da Farroupilha, nós tivemos a bacanagem, a cabanagem,
nós tivemos a cabanagem, nós tivemos a sabinada, a balaiada, né? A própria Confederação do Equador. Então, foram revoluções que estavam atreladas, né, a uma forte identidade local. E isso também vai contribuir muito, porque vários desses elementos locais vão ser absorvidos pelo romantismo, né? Sobretudo os elementos referidos ao homem indígena e ao homem branco. A gente vai ver que o homem negro, a pessoa negra, ela vai ser meio que colocada de fora dessa escola, né? Além disso, a gente vai ter a restauração dos estados europeus. Aqui é muito interessante porque vários intelectuais, vários escritores, eles iam para a Europa para estudar. Eles viam na Europa um ideal, um estandarte de intelectualidade. Então eles iam justamente para estudar, geralmente direito, né? E eles voltavam para cá com alguns ideais. E esses ideais, eles estavam atrelados, sobretudo, a esses movimentos de restauração de estados europeus. Então a gente tinha o resgate, por exemplo, de artes, de elementos culturais medievais. Nós tínhamos o resgate de ideais ligados, né, ao cavaleiro, ao nobre, né, ao príncipe, né? E isso vai ser muito importante porque eles vão tentar, os românticos da primeira fase, eles vão tentar adotar esses princípios com os índios, né? Então a gente vai ter o Guarani, a gente vai ter, por exemplo, a Iracema, né, que era uma princesa, que é uma releitura indígena de histórias de cavalaria, né? A gente vai ter, por exemplo, a adoção, né, da redondilha maior, que é uma característica poética muito própria do medievo, né, da Idade Média. Então a gente vai ter esse resgate justamente por conta, né, dessa restauração dos estados europeus. E a gente vai ter o neocolonialismo, né? O neocolonialismo, ele foi um movimento europeu que teve como principal estandarte, como principal marco, né, teórico, como principal princípio, o fardo do homem branco. E o fardo do homem branco é uma parada que, assim, é muito questionável, né? A gente hoje já sabe que essa ideia já está 100% errada. E ela dizia que o homem branco, ele deveria levar civilização a outros povos. Então, o que a gente consegue observar aqui nessa primeira fase? Qual que é a relação entre esse fardo e a primeira fase? É que vários autores, eles adotavam, né, ou eles estipulavam em suas obras ideais de conduta ligadas à burguesia europeia, né? E isso é uma forma de releitura do fardo do homem branco, porque é um modo de vida europeu que é civilizado, né? É a família burguesa europeia que é ideal, né? A gente não vai ter, por exemplo, a expressão, o retrato de uma família indígena do jeito que ela é, sabe? É sempre uma família indígena, mas retratada de uma forma meio europeia, né? Com o pai, com os filhos, enfim. E isso é muito importante para a gente entender, né? Aí aqui eu trouxe como principais características, né, a exaltação da natureza, da liberdade, a religiosidade, né, está muito importante, né, como um elemento de união ou de redenção do personagem, né? O personagem, ele sempre
A gente vai ver aqui que o personagem ele sempre se redime mediante a religião, por meio da religião, né? Às vezes ele vai lá, faz bobeira pra cacete, e aí no fim ele acaba se redimindo ou pela religião ou pelo contato com crenças, né, com as suas crenças originais. Então a religiosidade, a gente pode até colocar aqui o misticismo, está bem marcado nessa literatura, né? A gente vai ter aqui a figura do índio ou indianismo. Esse indianismo é justamente essa releitura do índio como um cavaleiro, como um nobre, como um ser ideal, né? A gente aqui como que eu posso dizer? Pode até relacionar com o Bom Selvagem de Rousseau, né? É um mito do Bom Selvagem. Então, o índio que não teve contato com o branco, um índio que não teve contato com o europeu, ele é um índio bom, ele é um índio doce, ele é um índio nobre, ele é um índio puro, né? Mas aí a gente tem uma contradição, né? Porque enquanto essa doçura, pureza, nobreza, lealdade, ela é retratada como aspectos do índio, elas são muitas vezes retratadas sob um olhar europeu, né? A gente vai ter aqui o sentimentalismo, né, e as emoções. Então, tudo, o retrato da realidade, o retrato de uma pessoa, o retrato de uma paisagem, tudo vai ser feito sob um viés muito, mas muito sentimental. E aqui a gente vai ter o fenômeno da paisagem ativa, né? Que é a paisagem atuante como uma espécie de extensão sentimental do narrador, do protagonista, né? Isso é muito importante para a gente conseguir estabelecer alguns contrastes com o arcadismo, né? Porque no arcadismo a gente via que a paisagem ela era muito mais uma coisa meio contemplativa, né? Muito mais uma ferramenta de contemplação e não tanto uma coisa que refletia as emoções do narrador, do escritor de fato, né? Então esse sentimentalismo ele está muito bem marcado. Além disso, a gente vai ter o nacionalismo fanista, né? O fanismo é tudo aquilo que é exagerado, então o nacionalismo é um nacionalismo incondicional, é exagerado, é tudo aquilo que é absoluto, né? Tipo, então, assim, eu amo o meu país independente de tudo, né? Ame ou deixe. Então é uma coisa muito que está muito presente nessa parte do romantismo, né? Aí é que a gente vai ter o brasileirismo, né? Não se engane, esse brasileirismo ele não é como que eu posso dizer, ele não é um retrato fidedigno, né, da comunicação dos nativos brasileiros, né? Mas aqui a gente já tem um começo dessa retratação, porque dessa linguagem, da retratação dessa linguagem, porque aqui a gente já vai ter a incorporação de alguns vocabulários típicos, né, da nossa convivência, do nosso cotidiano, né? Então, por exemplo, a gente vai ter aqui o o, o, a citação, né, de, de elementos da fauna local, da flora local, né? A adoção, né, de a retratação de índios, né, de indígenas com seus nomes originais. Então a gente vai ter o índio Tupã, né? A gente vai ter o, o índio
Índio-Guarani. Então a gente vai ter vários personagens com nomes indígenas, nativos mesmo, né? Mas isso está restrito apenas na parte da representação, né? Agora, na parte da retratação da linguagem, como ela é de fato, a gente só vai ter no modernismo, né? Com Macunaíma. E aqui a gente vai ter a redondilha maior, que são estrofes com 7 linhas, né? Então, sete linhas não, 7 sílabas, né? Isso vai ser um marco muito importante, porque isso reflete, né? Reflete o resgate da medievalidade, né? Então, principais nomes, né? Nós temos o Gonçalves de Magalhães, que, como eu falei, é o que dá início, né? O marco de início. Nós temos o Gonçalves Dias e nós temos o José de Alencar, né? E é isso, pessoal. É isso. A aula hoje foi essa. Muito obrigado pela presença, pela paciência. E logo mais eu estarei mandando ao gerundismo aqui. Eu mandarei a lista de exercícios referentes a essa aula e a aula passada. Então vai ser uma listinha assim bem longa, né? Justamente para vocês treinarem bem, certo? Um abraço a todos e até mais.